Fala galera, eu sou o Akira do Escola de Handstand e hoje eu vou falar para vocês de uma das maiores barreiras para quem está iniciando o trabalho de handstand, que é como superar o medo do handstand. Esse é um tema que eu gosto bastante porque eu sou particularmente medroso, né? Os meus professores de acrobacia podem atestar isso, eles sabem quão medroso eu sou para todas as etapas. A minha primeira experiência com handstand, ela foi bem traumática, assim, né? Eu vi minha irmã, né, como uma boa criança saudável, né? Ela estava lançando o handstand junto com as amigas, né, uma atrás da outra. Eu falei, vou fazer igual. Aí o que eu fiz? Eu coloquei a mão no chão, me taquei para a parede e aconteceu. Meu pé bateu na parede, minha cabeça bateu no chão e foi isso. Eu não me machuquei, tá? Porque né, na época eu já sabia, eu tinha uma vivência com quedas, né? Mas me assustou bastante, assim. E eu fiquei com medo de fazer handstand. Então eu fiquei com muito medo. Daí eu nem tentava fazer fora da parede, porque eu não sabia o que, não me imaginava como isso podia ser seguro. Mas também na parede eu morria de medo. Então eu levei muito tempo para começar a praticar o handstand porque eu tinha medo, né? E aí eu falei, nossa, isso aqui não é para mim, né? Eu nunca imaginei que anos depois eu iria estar trabalhando, ajudando outras pessoas a fazer handstand e a ficar de ponta cabeça. Eu vou falar um pouquinho desse processo de como eu gosto de lidar com esse processo de superar o medo. Tá? Tem várias estratégias que você pode usar no teu dia a dia do treino que vão te ajudar muito a melhorar esse medo. Então, vamos lá, vem comigo. As estratégias fazerem sentido, a gente tem que entender um pouquinho o que é o medo, né? O medo é uma emoção frente a um perigo iminente, real ou imaginário, que faz com que o nosso corpo gere uma resposta fisiológica para se preparar para reagir a esse perigo. Então, o medo ele é importante para a sobrevivência, tá? E o medo ele é racional, né? Às vezes ele só vem e a gente reage, tá? Quais são as reações possíveis que a gente pode ter frente ao medo? Pode ser luta, fuga ou paralisar. A resposta que a gente vai dar frente a esse medo vai variar de acordo com o nosso cérebro interpreta a situação toda. Então, às vezes a gente vai lutar, às vezes a gente vai fugir, às vezes a gente vai paralisar. E não tem como a gente prever isso. É importante a gente entender essas respostas, porque sabendo como a gente pode reagir, a gente pode se preparar para cada uma dessas reações. E quais são os medos que a gente pode ter no handstand? Eu vejo que os medos mais comuns que eu encontrei na minha experiência são medo de ficar de ponta cabeça, medo de cair de cabeça ou medo de cair de costas. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles e falar de algumas estratégias que a gente pode usar. Medo de ficar de ponta cabeça. Tá? Esse é um medo bem comum, porque na maior parte da nossa vida cotidiana a gente não fica com a cabeça para baixo. Né? Então, quando a gente fica com a cabeça para baixo, muda a nossa percepção do corpo, né? A nossa percepção sensorial do corpo e do espaço, né, que a gente está em volta. E essa mudança pode gerar medo, pode gerar um desconforto. A dica vai ficando de ponta cabeça aos poucos, né? Você pode só se inverter, às vezes, só dessa forma, assim, né? Você pode apoiar a cabeça, ou se a cabeça dói muito, você pode só se apoiar num banco, em alguma coisa dessa maneira, assim, só para acostumar com a posição da cabeça invertida. E aos poucos, isso, à medida que você vai treinando cada vez mais, isso vai ficando menos pior, até ficar não tão ruim e até melhorar, e aí vai chegar uma hora que vai ficar bem mais tranquilo, certo? Medo de cair de cabeça, tá? O medo de cair de cabeça, tá? Ele pode estar associado ao fato de não ter força no braço, ou achar que não tem força no braço. Então a gente vai falar assim, nossa, mas eu não tenho força para me sustentar no braço, então eu vou acabar caindo de cabeça. Então, uma das primeiras coisas que você vai precisar fazer é ganhar confiança na força nos braços, tá? Tem um vídeo que eu vou deixar na descrição ali, e ali tem alguns exercícios que você já pode fazer para começar a ganhar força de sustentação nos braços, tá? Porém, né, tem gente que tem força no braço, mas ainda assim tem medo. Eu tive uma aluna, né, ela era atleta de CrossFit, ela fazia na parede, né, de costas para parede, ela fazia mais de 30 flexões na parada de mãos, né? E aí o que aconteceu? E ainda assim ela tinha medo. Então não faltava força, faltava confiança de que ela não ia cair, né? Então vamos entender como é que vai funcionar esse medo de cair de cabeça.
Só tem um jeito de você cair de cabeça, na verdade, é se você flexionar o cotovelo. Se você não flexionar o cotovelo, você vai acabar caindo de costas. É muito difícil cair de cara, de cabeça no chão, se você não flexionar o cotovelo. Então, quais são os motivos que você pode fazer de não flexionar o cotovelo? Primeiro, se eu deixo o cotovelo muito virado para cá, aumenta a probabilidade de eu flexionar o cotovelo. Então, a ideia é você aos poucos ir travando, fazer uma rotação externa no ombro e aprender a apoiar. Beleza, mas se você já tem esse apoio, já tem essa segurança, por que ainda você pode acabar caindo de cabeça? Pode ser que você ache que vai cair. E olha que engraçado, né? Que curioso, né? Por você achar que você vai cair, você acaba flexionando o cotovelo. Tem muita gente que acha que vai cair porque não tem força. E às vezes tem a força. Mas porque acha que vai cair, acaba se antecipando, fugindo, né? E aí acaba se jogando de cabeça no chão, tá? Então, e aí é uma coisa muito mais psicológica do que efetivamente o trabalho. Então a gente vai ter que usar estratégias para você não flexionar o cotovelo, certo? Um limitante que pode acontecer para o cotovelo pode ser o punho. Se você não tem flexibilidade suficiente para se apoiar, eu não dobro, assim. Então o que vai acontecer? Eu não consigo jogar meu peso bem sobre as mãos. Como eu não consigo jogar bem o peso sobre as mãos, o que vai acontecer? Por causa do punho, né? Eu vou ter que flexionar o cotovelo. E aí quando eu flexiono o cotovelo, vai ficar mais pesado e aumenta a probabilidade de cair de cabeça. Então, trabalhe bem essa flexibilidade dos punhos para que não seja um limitante, tá? Então, resumindo, como que eu faço para não flexionar o cotovelo? Pode ser falta de força, então você tem que aprender a sustentar. Pode ser o punho, então você vai ter que ganhar flexibilidade no punho, e pode ser o encaixe do ombro. Isso pode ser falta de flexibilidade ou falta de técnica. Se for falta de técnica, você pode fazer esse exercício aqui, ó, que eu recomendo muito, que é você colocar o pé num lugar mais elevado e aí você vai só aprender a encaixar esse ombro, né, de forma que ele não fique avançado. Quando eu falo avançado, é o ombro avançar em relação ao punho, porque isso vai ficar mais pesado e faz com que o cotovelo flexione, certo? E aí dessa forma a gente cobre os principais pontos aonde a gente pode flexionar o cotovelo, certo? Medo de cair de costas. Tá? O medo de cair de costas, né, geralmente é para quem já tem os anteriores, né, já entende como manter o braço estendido, e só que não consegue fazer um handstand fora da parede, por exemplo, porque tem medo de cair. E aí o medo de cair de costas ele pode estar associado geralmente a dois fatores, né? O principal fator é não ter uma saída segura, não ter uma saída de emergência. E o outro fator pode ser que sua entrada ela não é consistente e controlada. Tá? Então, se você não tem uma entrada controlada e consistente, vai dar medo de passar direto e cair de costas. Então, quando eu falar de entrada, tá? Eu vou falar isso brevemente, mas também a ideia é que a gente tenha outros vídeos falando disso. Você pode estar jogando demais o quadril, né? A tua entrada, ao invés de você montar o handstand, você joga demais o quadril, ou você pode estar chutando muito forte, tá? E esses três fatores, eles podem levar a você a cair de costas. Então, se você tirar a parede da pessoa, imagina, olha só, lancei o quadril dessa forma. Imagina se eu tirar a parede, o que vai acontecer? A probabilidade é que vai chapado de costas no chão. Então, treina uma entrada controlada. Certo, eu tenho uma entrada controlada, é super suave, eu sinto bem o peso, mas eu morro de medo de passar e cair de costas. Isso significa que falta uma saída de emergência. A gente tem 3 saídas seguras. A saída número 1 é cair na ponte. Lançou o handstand, caiu na ponte. A saída número 2 é lançou o handstand, deu uma cambalhota, né? Fez um rolamento. Essas duas saídas são bem técnicas e a saída na ponte ela demanda flexibilidade. É até por isso que a Isa está demonstrando e não eu. Porque minha flexibilidade de ombro não é muito boa. Se eu tento fazer uma saída de ponte, eu caio de costas também, certo? Então elas são muito mais desgastantes. Então não é essa saída principal que a gente vai usar. Qual é a saída? A saída é aprender a dar um passo e sair de lado. E dar uma meia volta e sair de lado. Tá? Como que eu construo essa saída? Tá? Para eu construir essa saída, primeira coisa, você vai ter que construir um peito para parede sólido. Entendendo o peito para a parede, você vai aprender a sair de lado. Dessa forma. Até ficar confiante, né? Eu gosto de falar para as minhas alunas e alunos que você tem que sair como se fosse um ninja.
Se tiver alguém do lado, você desceu tão suave que ninguém te ouviu. E outra, você não pode ir arrastando na parede, porque a ideia é a gente tirar a dependência da parede, né? A dependência de segurança. Aí uma vez que você consegue descer suave, a gente vai aprender a subir na parede de lado e depois a descer de lado. Olha só. Tá? Aí tem muita gente que fala, nossa, mas eu nem sei fazer estrela, como é que eu vou fazer isso daí? Não é para fazer uma estrela, porque se você fizer uma estrela, olha o que vai acontecer. Tum, passa direto, tá? Inclusive, isso aqui vai ajudar você a fazer uma estrela melhor, tá? Você entender isso, esse suporte vai te ajudar a ensinar. Se você não faz estrela, talvez depois de treinar essa entrada, você vai aprender a fazer sair de lado. Como que é? Ó, eu vou ficar de peito para a parede, tá? E aí a gente vai ter que alternar. Perna esquerda, direita, mão direita e esquerda. Ou o contrário, né? O lado que você se sentir mais seguro. Aí você vai apoiar a mão no chão e você vai tirar a perna que está mais distante do corpo. E aí você vai dar um pulo na parede. No começo, tá? Pode ser pequeno, mas tem que tentar fazer isso com a perna esticada. Porque se você fizer com a perna dobrada, olha o que acontece. Tum, vai cair direto. Tá? Então sobe e aí vem. E aí aos poucos pode começar mais distante da parede no início. E aos poucos vai aproximando, até ficar dessa forma. E aí sobe e desce, sobe e desce. Se toda vez que você for fazer um treino de handstand de peito para a parede, você subir e descer dessa forma, você vai acumular muitas repetições e aos poucos isso vai ganhar confiança. E aí você nem vai precisar tanto pensar para subir de lado e descer de lado. Né? Tem muito aluno que morria de medo de fazer isso, né? E aí depois que aprende, eles falam o quê? Nossa, mas é muito mais fácil entrar de lado, é muito mais confortável. Eu também acho. Tanto que quando eu vou demonstrar em aula, geralmente eu prefiro entrar de lado para demonstrar, porque é muito mais confortável do que você caminhar, né? Caminhar é um exercício importante, mas nesse sentido de construir a saída, esse daqui vai ser mais legal. Uma vez que isso está bem seguro, bem consistente, bem confiante, bem controlado, aí vai vir o próximo passo. Esse é o passo mais difícil, na minha opinião. Que é o quê? Você vai ter que aprender a sentir o desequilíbrio. Tá? Então agora você vai subir na parede de lado, sentir que está caindo, e aí quando você sentir que está caindo, você vai descer de lado. Tá? E aí é importante agora dar um passo com a mão e aí desce de lado. Dá um passo e desce de lado. Dá um passo e desce de lado. Só que daí você sente que está caindo, dá um passo e desce de lado. Essa é como você constrói uma saída segura. Tá? Nós entendemos agora como que o medo funciona, como que a gente pode reagir ao medo, os tipos de medo do handstand, né? E o que você fazer um pouquinho para cada um desses tipos de medo, né? Mas como que você aplica isso no teu dia a dia, na tua prática, tá? Isso para mim eu acho que é o coração, eu acho que é a parte mais importante de se entender. A primeira dica é uma frase que eu gosto muito, que é: não lute contra o medo. Não lute contra o medo. É a ideia. Então não lute com o medo, vamos aprender a conviver com ele, né? Eu gosto de falar que é aquela pessoa que você tem que conviver, talvez você não gosta, mas você vai ter que aprender a conviver e aos poucos talvez até vira seu amigo, né? Sabe, você vai ter que aprender a conviver. Ele é aquele ser que vai estar lá, você vai ter que aprender a conviver e aos poucos você vai ter que trabalhar em ambientes amigáveis com ele, senão você não consegue avançar na jornada, tá? Então como que a gente faz isso no nosso dia a dia? Primeiro, para vencer o medo vai ser desconfortável, né? Não tem como, assim. Vai dar o frio na barriga, vai dar aquela sensação ruim, mas você vai ter que passar por isso. Quanto você vai passar por isso, que é a questão. Você não pode ser demais, você não pode forçar demais. Assim. Sabe aquele colega que às vezes até quer te ajudar e fala assim, não, vai lá, vai com medo mesmo, se joga. Só que você está sentindo um terror, um pavor, que você não consegue nem responder a pessoa, dá vontade de sair de perto, de chorar e ir embora. É isso que vai acontecer às vezes. Então, o que é o ideal? Você não vai trabalhar nessa área super, ultra desconfortável, onde você nem imagina, né? O monstro não pode ser muito grande para você vencer. A batalha não pode ser forte demais. Então, ela vai ser desconfortável, mas vai ser o pedaço. Para alguns, qual que vai ser? Vai ser só colocar o pé na parede, sentir a posição do handstand e descer. Isso já é desconfortável o suficiente. Isso vai aos poucos aprender vai ensinar a ficar mais seguro. Para outras pessoas vai ser a saída, né? E para outras vai ser o sentir o desequilíbrio, sentir o desequilíbrio. Cada um é diferente, cada um tem o seu ritmo, então respeita esse ritmo. Outra coisa, o quanto você aguenta de
de medo vai variar de acordo com o dia. Tem dia que você vai aguentar muito, né? Tem dia que você vai aguentar pouco. Tem a ver com sua vida pessoal, tem a ver com os problemas que você está enfrentando, tem a ver com o jeito que você acordou no dia, quanto você dormiu, tem a ver com um monte de fatores, né? É bem multifatorial. Então respeita isso. Você sente lá, avança um pouquinho e foi. E vai ter um dia que você vai sentir assim, nossa, hoje eu tô corajoso, hoje eu quero ir mais. Então, aí tenta ir um pouquinho mais e avança. Só que o que é importante? Duas palavras, segurança e controle. Se você não está sentindo controlado, ou se tem algum pedaço do exercício que você não está sentindo controle, não avança. Não avança. Repete ele mais vezes, repete ele mais vezes. Até você sentir controle e confiança. Aí você vai para frente. E isso vai variando durante a semana, vai variando de dia por dia, cada dia é um dia novo. Então você vai lá, mede quanto medo você pode suportar e aí você enfrenta um pouquinho. E aí enfrenta um pouquinho. E aí enfrenta um pouquinho. Quando é a hora de você sair da parede? Eu não sei. Eu não posso dizer isso. É o que eu respondo para os meus alunos, né? A minha pergunta que eu geralmente faço é: se você lançar o handstand, passar e for cair de costas, você sabe o que fazer? Se a resposta é, eu acho que sei, ou não sei, para mim geralmente significa não, né? Então, assim, você tem que estar seguro que você sabe o que fazer caso você vá passar. E quando você vai se sentir seguro, eu não posso prever, né? Geralmente, os meus alunos, quando eles saem da parede, a situação é mais ou menos o seguinte: eles já estão trabalhando a saída segura, né? Já estão trabalhando todos esses exercícios há um bom tempo. E aí, eles me perguntam, mas quando que você vai me deixar fazer fora da parede? Eu vou falar, vai ser no dia que você se sentir seguro. E aí tem muitos casos que acontece, ele fala, então, hoje eu tô me sentindo seguro, posso fazer? Aí eu falo, tá mesmo. Ele faz uma saída na parede, eu vejo que ele tá se sentindo seguro, tá bem controlado, sabe onde tá todos os pontos, eu falo, vai pra fora da parede. E aí, às vezes ele vai usar a parede para treinar, mas não como segurança mais. Olha que interessante, né? Então, o tempo que você vai levar vai variar de acordo com o seu processo. Tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais devagar, né? E tem aluno que às vezes eu sinto que está bem seguro, mas não quer avançar. E às vezes eu dou um empurrãozinho quando eu conheço, tá? Então, assim, se você se sente seguro e sente confiança em cada etapa, então tá na hora de talvez ir para um outro lugar um pouquinho mais confortável, tá? Sempre com segurança e controle, tá? Tá controlado, você sabe onde você está o tempo inteiro. Se tem algum lugar onde você se perde, dá uma paralisada, né, dá uma congelada e você se perde a noção do corpo e de repente você já está no chão, isso significa que talvez não seja a hora de avançar ainda, tá? Então, para mim, isso é o mais importante, que é como você vai aplicar isso. Então, aos poucos, todo dia um pouquinho, né? O outro exemplo que eu gosto de falar é que, assim, você não tem como prever quando uma criança vai aprender a andar, né? Tem gente que leva muito tempo, tem gente que é super rápido, né? E é normal, né? Quanto tempo você deixa uma criança aprender a andar? O tempo que ela precisar, né? Ela vai treinar todos os dias, né? Um pouquinho, e uma hora ela vai conseguir. E é esse o processo de aprendizado. Cada um tem uma velocidade, cada um tem uma vivência corporal. Então respeita esse processo, respeita essa velocidade, que vai ser muito melhor, né? Então, e vai ser muito mais seguro, né? Não tenha pressa nesse processo, aproveita essa jornada, passo a passo, cada conquista, tá? Não se compare com os outros, se compare com você anterior. E aos poucos isso vai ficando cada vez mais fácil, e aí você vai vendo que o medo, ele não vai ser efetivamente superado ou vencido, ele vai sendo diluído. Você nem percebe que esse medo tá ficando mais seguro, né? E aí vai criando marcas, medidas. E quando você vai ver, você já está fazendo coisas que você nem imaginava que poderia fazer, né? Muitas das coisas que eu passei hoje, eu fiz, se me contassem 10 anos atrás, eu ia falar, eu nunca vou fazer isso, né? Eu nunca vou ter coragem de fazer isso. Só que foi tão passo a passo, cada uma delas, que parece natural você poder fazer tudo isso, certo? Então, não lute com medo, aprende a conviver com ele, vai aos poucos, trabalha, que você vai conseguir superar ele, certo? Então, me fala como é que está sendo esse processo de medo para vocês, tá? Se você gostou, se você achou, curte esse vídeo, compartilha, tá? Segue nosso canal, que a gente vai trazer mais dicas sobre essa. E me fala, qual que é a sua maior dificuldade no medo, assim? Como que você está lidando com esse medo? Tá difícil? Tá fácil? Você está precisando de ajuda? Fala que a gente vai tentar, de todas as formas, ajudar vocês aqui, beleza? Tchau, tchau, gente. Valeu!